Bom, continuando com a parte de funções, vamos dar uma segurada um pouco em conta, tá? Em fórmula e vamos dar uma olhada agora em umas situações de análise. Vamos fazer o estudo de sinal. O que seria o estudo de sinal? Bom, é como a minha função vai se comportar com determinados valores, tá? Como é que eu determinava uma função de primeiro grau? Bom, função de primeiro grau, forma dela, ax mais b, tá? Como é que eu classificava ela? Bom, quando a for positivo, maior que zero, eu tinha uma função crescente, correto? Sim. Dando em consideração que esse é o eixo x, o ponto que corta o eixo x é determinado a raiz, certo? Que é o zero da função, quando o meu f de x igual a zero. Sim? Se eu perceber, né, que da raiz em diante, todos os valores da minha função serão positivos. Ó, acima do eixo x. E à esquerda da minha raiz, todos os valores da minha função serão negativos, serão abaixo do eixo x. Isso tanto para a minha função negativa. Olha só, quando minha função decrescente no caso, quando a for negativo, a menor do que zero, a minha função decrescente dá onde corta o eixo x, é a minha raiz, é o zero da função, certo? Quando f de x igual a zero. Todos os valores daqui dessa região da esquerda vão subir, vão ser positivos, tá? E no caso da raiz para a direita, todos os meus valores da minha raiz serão negativos. Então, mas para que serve isso? Bom, eu não achei um valor específico, certo? Não, eu achei um intervalo de valores, uma variação de valores, exatamente para dar entrada às nossas inequações de primeiro grau. Tá? Como assim? Bom, lembrando que a inequação agora não tem o sinal de igual. Inequação é uma desigualdade. Então, quais são as variâncias de uma inequação? Bom, eu posso ter a minha função maior do que zero ou maior ou igual a zero. Menor do que zero ou menor ou igual a zero. O que são esses pontinhos, essas bolinhas? Bom, lembra? Maior que zero, bolinha aberta. Maior ou igual a zero, o zero vai entrar na minha solução. Bolinha fechada, bolinha cheia. F de x menor do que zero, bolinha aberta, bolinha vazia. E f de x menor ou igual a zero, o zero vai entrar na solução, bolinha cheia. Bom, o que quer dizer isso? Vou dar um exemplo, a gente vai ver como é que a gente trabalha com a inequação, que é bem mais simples do que a própria função. Deu uma função aqui, ó, 2x mais 7, maior do que zero. Maior do que zero, o que quer dizer? Positivo. Guarda isso primeiro. Por quê? Porque a gente precisa descobrir, primeiramente, a minha raiz. Tá? Como é que eu digo a minha raiz? Igual a zero. Mas a gente pode calcular exatamente nessa própria inequação aqui. Passo 7 para lá, fica menos 7. Passo 2 multiplicando, passo 2 dividindo, que está multiplicando. Vai ficar x maior que menos 7 meios. Então quer dizer que a minha raiz é menos 7 meios. A minha função ela é crescente. Por quê? Porque o a é positivo. Então, como é que ficaria o gráfico da minha função? Assim, cortando bem no menos 7 meios, certo? Ele quer saber exatamente os valores positivos da minha função. Por que a minha bolinha está aberta? Porque é maior, não maior ou igual. Bolinha aberta. Todos esses valores para a direita do menos 7 meios, a minha função vai ser positiva. Tá? Então, para valores maiores que menos 7 meios, a minha função exatamente é positiva. Então, solução x pertencente a R, tá? Se ele pedir no conjunto dos reais, ele poderia pedir em outros conjuntos? Poderia. Mas no caso, como a gente está tratando com números reais, fica assim mesmo. X pertence aos reais, tal que x maior que menos 7 meios. Essa é a minha resposta para valores maiores do que zero. E se eu quisesse menor do que zero? Bom, menor do que zero seria essa região daqui. Então, x teria que ser menor do que menos 7 meios. E se fosse igual a zero? Igual a zero é exatamente a minha raiz, que é o menos 7 meios. Deu para entender? Então, dependendo da... Não vou ficar colocando muitos valores aqui, porque a gente vai ficar fazendo conta. A ideia é exatamente a gente entender a região, tá? Essa região é positiva, essa região é negativa. E essa região aqui é o zero, tá? É a raiz. Então, se fosse maior ou igual, eu teria que fazer uma bolinha cheia aqui, porque os menos 7 meios também não entraria. Já falamos da função de primeiro, vamos falar da de segundo? Olha a função de segundo. Como é que eu estudo o sinal da minha função de segundo? Lembrando que a minha função de segundo, né, f de x
é igual a x quadrado, igual isso, mais bx mais c, certo? Beleza. Como é que eu estudo o sinal da minha função? Pelo delta. Quando o delta for maior que zero, quer dizer positivo, eu vou ter duas raízes reais e distintas, certo? Aí eu vou ter variações, né? Com o meu a positivo e o meu a negativo, né? Com o meu a positivo, ela sorri. Com o meu a negativo, ela fica triste. E como é que vai funcionar? Lembrando que isso aqui é o eixo x, né? A gente não precisa... Vou colocar, mas a gente sabe que é o eixo x, né? Corta o eixo x em dois pontos, em dois locais. E como é que fica? Tá vendo? Da raiz, que é exatamente o zero da função, para a direita aqui, ó, todos os valores sobem. Não é? Todos os valores daqui para a esquerda, positivo. E daqui para a direita, todos os meus valores são positivos. Tá? E esses valores, neste intervalo aqui, são todos valores negativos. Ó. Ela desce. Ó. Eu vou de encontro à minha parábola negativamente. Quando o meu A for negativo, vai fazer o desenho triste, né? O sorrisinho triste. Vai cortar, porque o delta positivo vai cortar em duas raízes. E aí como é que vai funcionar? Bom, ó, tá vendo que daqui para a esquerda todos os valores caem? Negativo. Daqui para a direita todos os valores caem? Negativo. E entre esses intervalos aqui de x1 e x2, os meus valores são positivos. E exatamente como eu mostro o intervalo de valores, daí eu vou falar da inequação um pouco mais para frente. Quando o delta for igual a zero, o que dava? Uma raiz real e igual, tá? Então, esse é o esboço desse meu gráfico, quando A for positivo. E quando A for negativo, este é o esboço de um delta igual a zero. Se você perceber, quando o A é positivo e o delta igual a zero, todos os meus valores da minha parábola são positivos. Com exceção da raiz, que a raiz é igual a zero, né? Que é o único ponto que encosta no meu gráfico. E todos os valores são negativos quando o delta for zero e o meu A for negativo, com exceção da minha própria raiz, que a minha função é zero. Tá? Todos os valores, ó, negativos. Tá? Então, é uma questão de análise do esboço. Então, a gente não está fazendo conta. Tá vendo que não tem conta aqui? Só questão de análise. E quando o delta for negativo? Lembra que não existe raiz real. Não encosta no eixo x. Não tem raiz. Então, ó, quando A for positivo, ela vai ficar flutuando, sorrindo na parte superior do eixo x. E quando o A for negativo, ela vai ficar flutuando na parte inferior ao eixo x. Então, quer dizer que quando o meu A for positivo, todos os valores da minha função são positivos. E todos os valores da minha função são negativos quando A for negativo. Tá? Lembrando que a raiz em si não existe, tá? Por isso que não encosta no eixo x. Deu para entender essa análise desses desenhos? Então, se tiver com dúvida, pausa, dá uma olhada, vê, ó, tá indo para baixo, tá indo para cima, ó, tá? Lembrando que esse é o eixo x, para cima é o eixo y positivo, para baixo é o eixo y negativo. Bom, para que eu falei isso? Para a gente falar exatamente das inequações de segundo grau, tá? Lembrando que a teoria de inequação continua a mesma, tá? F de x maior que zero ou maior ou igual a zero, bolinha vazia ou bolinha cheia. F de x menor ou igual a zero, bolinha vazia, menor ou igual a zero, bolinha cheia. Então, eu posso ter algumas variações, eu posso ter exatamente todos esses tipos da minha função. Então, ó, vamos supor, dei um exemplo aqui de maior ou igual a zero, tá? Uma função. Qual função? Pode ser qualquer uma, essa aqui. Tratando ela, primeiramente eu tenho que descobrir as minhas raízes, tá? E no caso, a função do delta, que seria o esboço do gráfico tradicional que a gente já está acostumado a fazer. Então, achando, eu não vou perder tempo no caso do cálculo aqui, quais são as raízes? x1 igual a 1, x2 igual a 3, tá? O meu A é positivo, então quer dizer que ela faz o meu sorrisinho, certo? Por que a bolinha é aberta? Porque é maior, não maior ou igual. Se fosse maior ou igual, eu fazia bolinha cheia, certo? E aqui, faço o meu esboço
Você está vendo que daqui para cá, com x, ó, menor que 1, as minhas raízes, as minhas funções são positivas, meus valores de função. Para a minha função maior que 3, para os meus valores de x maiores do que 3, ó, minha função sendo positiva, subindo. E quando que eu quero essa aqui negativo, Vitor, ó, vou até dizer aqui, ó, f de x é essa aqui, menor igual a zero. Até que eu vou colocar aqui, ó. Depois a gente vai fazer esse aqui. E nesse intervalo são negativos, né? Entre 1 e 3, negativos. Como neste caso aqui eu pedi maior que zero, só os positivos, então seria daqui para cá e daqui para cá. Então são duas soluções, porque ó, ou ela é menor do que 1 ou maior do que 3. Tá? Então a determinação de intervalos a gente já está ligado como é que é. Ah, e se eu quisesse essa função menor igual a zero? Se eu uso essa função menor igual a zero, seria esse mesmo esboço, só que agora, como é menor igual, seria a bolinha cheia, tá? E seria entre esses dois valores, os valores negativos, correto? Então a minha solução seria o quê? X pertencente a R, tal que agora o x vai ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, né? Porque está entre esse intervalo. Aí, ó. Então, dependendo do sinal que eu pedir. Aqui eu pedi negativo e nulo. Se eu pedisse sem o igual, era só tirar o menos igual daqui. Tá? Então, essa é a parte negativa e essas duas são as partes positivas. E aí, dependendo da situação do esboço, né? No caso que eu coloquei duas raízes, podia ser o delta igual a zero? Podia. Aí ia entrar uma raiz só. Daí, se o A fosse positivo, ia fazer esse desenho. Se o A fosse negativo, ia fazer embaixo. Se não tivesse raiz real, eu ia ficar flutuando. Com A positivo para cima, com A negativo para baixo. E aí, os intervalos a gente ia determinando. Certo? Então, essas são as inequações de primeiro e de segundo grau.